No vídeo de hoje, eu vou ler e explicar para vocês cerca de 30 macetes de biologia. Todos esses macetes estão no meu livro, 250 macetes para o Enem. É um livro que já foi usado aqui no YouTube por vários canais e isso vai te ajudar a não cair em pegadinhas e já vai servir de revisão para a matéria de biologia do Enem. Então eu vou ler o livro aqui e vou explicando. Você também pode adquirir esse livro que vai ter os macetes das outras matérias, mas no cronograma de 2026 também vão estar incluídos esses macetes no cronograma e nesse momento eu estou criando a lista para quem quer comprar na pré-venda, ou seja, comprar o material antes de eu terminar ele, para que você tenha um desconto absurdo. Vai ser o maior desconto, vai ser cerca de 50% do valor para quem tiver nessa lista. Então eu vou deixar um link na descrição para um grupo de WhatsApp das pessoas interessadas. Se você quiser você entra lá. O cronograma de 2026 vai ser um pouco diferente, porque além de tudo que veio no ano anterior, vai ter resumo de todas as matérias, vai ter esses macetes e eu ainda vou fazer um roteiro para cada assunto de como estudar aquele assunto. Então é isso, bora começar aqui a ler o livro, senão vai demorar demais. Vamos para a parte de biologia, começando aqui pelo macete número 3, porque os dois anteriores é de como estudar biologia, nessa altura do campeonato não vai te ajudar. Macete número 3, o Enem vai tentar te confundir sobre a diferença entre nicho ecológico e habitat. O que você precisa saber? Habitat é exatamente o local onde o organismo vive e nada além disso. Nicho ecológico é a rotina daquele animal, você pode pensar em como profissão daquele animal, modo de vida daquele animal. Pode envolver lugares, mas não é o local que ele mora. Então pode ser algo do gênero, tal animal de manhã está nesse local, depois vai para outro local para comer, depois vai para outro local se reproduzir. Isso é a rotina dele, é o nicho ecológico. O local que ele mora, o endereço dele é o habitat. Então vamos lá para o macete número 4. Plantas carnívoras são fotossintetizantes e por isso são produtoras. Então não dá para você confundir. Planta faz fotossíntese, transforma a energia solar em energia molecular na forma de glicose. A planta carnívora também faz isso. Eventualmente, ela se alimenta de pequenos insetos para conseguir alguns nutrientes, tipo nitrogênio, fósforo, mas a energia ainda vem da energia solar. Então não se engane com essa palavra carnívora, ela não é um consumidor, continua sendo uma produtora. Vamos para o próximo macete, número 5. Decompositores é um termo muito diferente de necrófagos, saprófagos e detritívoros. Todos esses termos envolvem comer matéria morta, então você pode se confundir, mas é diferente. Um decompositor transforma a matéria orgânica em matéria inorgânica. Essa é a definição do decompositor. Aí se pega um urubu, ele come matéria morta, mas ele não transforma a matéria orgânica em inorgânica. Então, o termo necrófago são animais que comem matéria morta, não animais que transformam a matéria orgânica em inorgânica. E a mesma coisa para saprófagos e detritívoros. Então, todos esses termos não se referem a decompositores. Decompositores, no geral, são bactérias e fungos. Então, vamos para o próximo macete. Macete número 6. Pirâmides ecológicas invertidas podem aparecer no vestibular para pirâmides de número e de biomassa. Então, uma pirâmide ecológica é uma representação gráfica de fluxo de energia. A pirâmide mais tradicional é a de energia, que você vai colocar na base o produtor, que vai ser maior que os níveis superiores. Sempre vai ter o produtor na base, em todas as pirâmides. Só que você pode representar essa pirâmide por energia, todas representam fluxo de energia, mas o parâmetro que você pode usar pode ser energia, pode ser número de organismos e pode ser biomassa. A de energia nunca vai ser invertida. As pirâmides de número podem ser invertidas. Por exemplo, quando você tem parasitas, você vai ter um produtor que vai ser uma base maior, aí você vai ter um herbívoro qualquer que come esse produtor, que vai ser menor que a base, só que acima de herbívoros, no topo da pirâmide, ela volta a ser grande, porque você vai ter um grande número de parasitas habitando apenas um herbívoro. Então isso dá uma conformidade de pirâmide invertida. A mesma coisa acontece para pirâmides de biomassa, e no caso você precisa decorar a pirâmide aquática, que tem fitoplâncton, zooplâncton e aí peixes. Mas o que você tem que lembrar mesmo aqui é que pirâmides de energia, representado pelo parâmetro de energia, nunca vai ser invertido. Pirâmides de número e biomassa podem ser invertidas ou não. Então vamos para o próximo macete, macete número 7 de evolução. Um ser mais complexo não é um ser mais evoluído. Então a gente tende a pensar que o ser humano, por exemplo, é o organismo mais evoluído. Não é assim que funciona na evolução. Todos os seres que habitam o planeta nesse instante são igualmente evoluídos, porque eles sobreviveram a todas as intempéries. Eles passaram pela seleção natural,
formaram as espécies que são hoje, então são espécies aptas, igualmente evoluídas. O que você pode dizer, comparando um organismo com outro, é que um é mais complexo que outro. E aí pode ser no tanto de moléculas diferentes que cada um tem, tanto de células diferentes que cada um tem, tamanho do DNA desse organismo, mas você não pode falar que o ser humano é mais evoluído que uma barata, por exemplo, porque ambos passaram pelo processo de evolução, passaram pela seleção natural e estão aqui. Então vamos para o macete número 8 aqui para continuar. Estou falando rápido porque é muito macete. Há muitas causas conhecidas de mutação genética, como a luz solar e a fumaça, mas uma mutação pode ocorrer aleatoriamente, sem uma causa aparente. Então, a mutação, que é como se fosse o motor aí da evolução, você tem uma espécie X, acontecem algumas mutações, e aí vai acontecer uma seleção natural entre os organismos dessa espécie com um tipo de mutação ou outra. Aquelas mutações que dão mais vantagens para o organismo vão ser selecionadas. E aí você tem a evolução que vai reinar na espécie, esses organismos com esse tipo de mutação vantajosa e eventualmente formar uma nova espécie. Mas qual que é o macete aqui? O macete é que tem coisas que causam mutações, tem alguns elementos químicos que causam mutação, algumas moléculas que causam mutação, luz do sol sem protetor solar causa um monte de mutação, radiação causa um monte de mutação, fumar, você vai ter um monte de mutação, tudo isso causa mutação. Mas independentemente disso, dessas coisas que aumentam muito o número de mutação, a mutação acontece de qualquer forma, mesmo sem nenhum evento causando ela. Então considera que mutações são aleatórias e vamos para o próximo macete, macete número 9. Até recentemente, o lamarquismo era considerado completamente obsoleto em relação ao darwinismo. Antigamente, quando eu estava na escola, lá no ensino fundamental, se aprendia Lamarck e Darwin e te falavam que Lamarck era obsoleto. Mas hoje em dia tem novas teorias dizendo que parte do que Lamarck falava estava certo, que é o que a gente chama do movimento neo-lamarquista. E o que é que mudou em relação ao passado? Nesse neo-lamarquismo, a gente tem o conceito de epigenética. Então, tudo que Darwin falou lá, praticamente tudo estava certo, da seleção natural, da evolução, isso está certo. Mas agora a gente sabe que um pouquinho da lei do uso e desuso funciona por causa dessa epigenética. Por mais que tenha o DNA e ele passe para o ancestral, você vai ter a leitura do DNA diferenciada por fatores ambientais. Então é possível que um DNA de uma geração para outra mude a leitura dele conforme o uso e desuso dos pais. Então, se os pais sofreram muito estresse, parte do DNA do filho não vai ser lido. Isso pode causar doenças e outros problemas. Mas claro que essa é uma explicação muito simplista para uma coisa um pouco mais complexa. Você pode dar uma lida rápida em epigenética. Tem chance de cair uma questão aí no Enem, mas vamos para o próximo macete. Agora eu vou ler o número 10, macete número 10. Impacto ambiental pode cair em biologia, mas cobrar simultaneamente conhecimentos de química e de geografia. Então é o seguinte, até uma questão do meu cronograma, né? A galera está estudando lá e não acha ciclos biogeoquímicos. E aí, os ciclos biogeoquímicos, o nome já diz, ciclo biogeoquímico. Já é um assunto que envolve várias matérias. Então, o ideal é quando você está estudando esse assunto, que em biologia você vê um pouco mais simplificado, você vai lá e abre para química para ver as fórmulas das transformações acontecendo. Por exemplo, no ciclo do nitrogênio, é muito junto a química com a biologia. E você aprende mais estudando os dois juntos. Então, esse é um macete mais de estudo, não da prova. Vamos para o próximo macete. E a gente vai para macete número 11. Alguns cursos podem demonizar a construção de hidrelétricas, mas cuidado, tanto hidrelétricas como outras formas de geração de energia têm prós e contras. Então, assim, para o Enem, você não pode considerar nenhuma forma de geração de energia completamente maligna. Toda forma de geração de energia existe por um motivo e tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Talvez a pergunta quer que você analise só as desvantagens. Ele vai deixar claro. Mas um modo não é necessariamente pior que o outro. Depende do contexto. Hidrelétrica, por exemplo, é considerado razoavelmente limpo, não vai gerar CO2, não vai aumentar o efeito estufa a priori. Mas ocupa um grande espaço, tira pessoas de onde elas moram, tira animais de onde eles moram, às vezes causando extinção, e não é qualquer país que pode construir uma hidrelétrica. Então pode ser bom, pode ser ruim. A vantagem é que é meio renovável, você só precisa de um fluxo contínuo de água, que é diferente lá combustível fóssil, que você vai acabando, tem que comprar cada vez mais, além da poluição.
Então pode ser ruim e pode ser bom, todos eles vão ter prós e contras. A mesma coisa para a energia nuclear. Se tiver um desastre, é a pior possível. Se não tiver um desastre, ela é razoavelmente limpa. Beleza, vamos para a próxima, macete número 12. A prova pode perguntar sobre o tema de forma genérica ou forma específica e simplificada. Esse é um motivo de ter que acompanhar as notícias. Então é o seguinte, isso é mais um macete de estudo, né? Durante o ano é conveniente você ficar esperto nos jornais e nas notícias para acontecimentos relacionados ao meio ambiente. Então não vai ser tão útil agora, mas só para explicar brevemente, você tem que estar por dentro do que está acontecendo, por exemplo, em relação ao aquecimento global, que é um tema aí que vai durar por vários anos, e você tem que conhecer alguns pontos específicos dele que caem na notícia. Por exemplo, a mudança climática no sul, que no ano passado levou a enchentes, nesse ano levou a tornados. Então, são exemplificações de coisas genéricas, mas no Enem pode cair coisa mais específica. Então, é mais de estudo, acompanhe as notícias, não vai ser válido para essa semana mais. Então, vamos para o próximo macete aí, para não perder tempo. Macete número 13. É interessante também conhecer impactos ambientais não antrópicos, tipo meteoros, vulcões, terremotos. Então é o seguinte, a gente tem um monte de dano causado pelo homem, esses são os mais importantes para o Enem, que seriam aí os impactos antrópicos. Mas você tem também impactos naturais que eventualmente acontecem, como vulcões gigantes que deixam grande parte do planeta coberto por fumaça, e aí as plantas não conseguem fazer fotossíntese e leva a um evento aí de extinção em massa. O planeta em si já teve vários eventos de extinção em massa. Então é importante também conhecer esses eventos aí, tipo furacão, tornado, vulcão, terremoto, são importantes para o vestibular você ter um mínimo de conhecimento sobre eles. Macete número 14. Convém saber quantas calorias tem cada grama de carboidrato, gordura, proteína e álcool. Pode cair isso no Enem, mas provavelmente ele dá uma tabelinha. Você tem que ter uma noção de que essas coisas também não é só carboidrato e glicose que tem energia. O corpo também pode quebrar gordura e proteína para produzir energia, quebra em momentos diferentes. A nossa energia mais imediata é a do carboidrato, mas você vai perdendo gordura com o tempo para gerar energia, se você malha, se você corre, e proteína também, no final das contas, um pouco depois da gordura, também é usado para gerar energia se você não está tendo uma alimentação com carboidrato, por exemplo. E aí a pessoa começa a ficar mais fraca e perder músculo. Então é meio legal conhecer essa ordenzinha aí, que o corpo usa antes carboidrato, energia proveniente do carboidrato, mas ele também eventualmente usa energia de gordura e depois de proteína. Então vamos para o próximo macete, que é o de número 15. Dieta cetogênica consiste em reduzir drasticamente o consumo de carboidrato, porém não é sem riscos. Então, assim, dieta cetogênica é uma dieta que vira e mexe, vira moda, e hoje em dia tem muita gente seguindo ela. É uma dieta que te diz para tentar cortar os carboidratos para forçar o corpo a usar gordura. Só que você não pode fazer isso o tempo todo e não pode fazer isso tão exageradamente, porque quando você usa só gordura para gerar energia, o seu sangue fica mais ácido e o seu corpo para de funcionar corretamente. Então é legal você saber que existe essa dieta, muita gente usa, se usada de forma moderada funciona bem, você acaba queimando mais gordura e emagrecendo, mas tem riscos, eleva o pH, diminui o pH do sangue, deixando ele mais ácido, e isso é perigoso. Beleza, vamos para mais um macete aí, porque o vídeo está ficando longo, mas já estamos passando da metade. Células animais, macete 16. Células animais não estão apenas em animais e células vegetais não estão apenas em plantas. Então você vai ter vários reinos aí, você tem o animal e o vegetal, que é mais óbvio, mas você tem fungo, você tem protista, e você só tem esses tipos celulares: célula animal, vegetal e bacteriana. Então você tem menos tipos celulares do que reinos. Então os outros reinos vão ter ou células animais ou vegetais. Então você precisa saber, um fungo tem célula animal, uma alga tem célula vegetal. Então você precisa saber diferenciar muito bem o que é uma célula animal de uma célula vegetal, quais componentes diferenciam elas, isso o Enem adora, então estuda isso aí, você vai perder uns 5 minutos para estudar e saber em qual reino, qual é a célula que ele tem. Então vamos para o próximo macete, que não dá também para eu ficar explicando em detalhes todos os detalhes da matéria, mas dá uma estudada no que está em dúvida, é rapidinho, porque você já sabe a base. Então vamos lá. Macete 17. O cloroplasto e a mitocôndria possuem DNA próprio, que se distingue do DNA do seu organismo. Isso é muito, muito importante e também os vestibulares adoram. Então você tem um DNA no seu corpo inteiro, com uma pequena exceção. Sua mitocôndria tem um DNA diferente do DNA do resto do seu corpo. E isso é explicado em termos evolutivos por uma simbiose que em algum momento aconteceu de uma célula com uma bactéria. E a mesma coisa no caso dos cloroplastos. Então a suposição, a teoria atual reinante é que existia aí uma célula qualquer que vivia de certa forma, mas foi selecionado naturalmente que essa célula, incorporando uma outra
célula aí, uma outra bactéria semelhante à mitocôndria, por exemplo, teve um maior sucesso evolutivo, as duas vivendo juntas, entre aspas, e aí é o que predomina hoje em dia. Então você vai ter todas as células do seu corpo com um DNA e dentro dessa célula vai ter uma mitocôndria, ou várias mitocôndrias com um DNA próprio diferente. Então é legal você saber aí o que diferencia o DNA do cloroplasto e da mitocôndria do resto do seu DNA. Então vamos para o próximo macete. Macete número 18, não confundir retículo endoplasmático liso com retículo endoplasmático rugoso. Isso é o seguinte, quando você for fazer sua revisãozinha hoje aí de organelas, faz essa revisão, dura menos de 5 minutos. Todas as organelas, em qual célula elas aparecem e qual a função dessas organelas. Trata retículo endoplasmático rugoso como uma organela completamente diferente do retículo endoplasmático liso. Quando eu aprendi lá atrás isso, tratava meio como a mesma coisa. O melhor para você aprender é tratar como organelas totalmente diferentes, com funções diferentes. Então vamos para o próximo macete aí, 19, energia celular. De modo geral, o Homo sapiens depende de oxigênio para viver, senão a respiração celular não ocorre. Sem oxigênio, as células não têm energia suficiente para manter esses processos. Entretanto, a produção de energia é mesmo sem oxigênio, respiração anaeróbica. Então, esse macete é o seguinte, é um macete assim, para você estudar a respiração anaeróbica. A gente pensa normalmente que para gerar energia sempre precisa de oxigênio. Isso não é verdadeiro. Também é possível, até no nosso corpo, gerar energia sem oxigênio por meio da respiração anaeróbica, em outros processos aí por meio da fermentação. E aí vamos para o próximo macete, macete número 20, esse é bem pegadinha. O gás oxigênio produzido na fotossíntese não vem do gás carbônico. Então isso é pegadinha, porque a gente sempre aprende assim que as plantas convertem gás carbônico em oxigênio. Se você estudar em detalhes a fotossíntese, e você deve fazer isso, você deve conhecer em detalhes a fotossíntese e a respiração celular, porque pode cair os detalhes na prova. Você vai ver que o oxigênio é gerado lá no meio da fotossíntese antes mesmo do CO2 ser absorvido. Então, no geral, a gente pensa que a planta transforma CO2 em oxigênio. Mas na fotossíntese, mais em detalhes, não é bem isso que acontece. Então, assim, na sua revisão, estuda aí as fases da fotossíntese, estuda as fases da respiração celular e vamos para o próximo macete, macete número 21. Saiba explicar os motivos pelos quais os fungos se assemelham mais a animais. Então, o que tem de diferente na célula animal, que é usada pelo fungo, que tem de diferente na planta? Por que o fungo não é considerado uma planta, apesar dele não se mexer? E aí tem um motivo molecular para isso, você deve saber, por exemplo, o glicogênio, mas estuda para você saber mais detalhes. Macete número 22. A evolução das técnicas genéticas está muito vinculada à descoberta das bactérias termofílicas. Isso até já caiu no Enem e é legal você saber. Então, esse macete é, na verdade, um negócio que você tem que estudar, porque é mais complexo, não dá para explicar rápido, que chama PCR. PCR é uma técnica de manipulação de DNA, de RNA, que você usa para amplificar esse material genético. Ou seja, você cria várias cópias de um DNA para você poder trabalhar com eles. E esse processo já caiu no Enem e é extremamente crítico, porque quase todas as outras técnicas genéticas dependem dele para ser viáveis. Então é um marco na evolução da humanidade para a manipulação gênica, manipulação genética, esse PCR. Você precisa estudar esse PCR que depende aí dessas bactérias. É legal você entender o processo, não com ultra detalhes, mas mais ou menos do que se trata, porque já caiu no Enem e vai cair de novo, apesar de ser um assunto mais avançado. Então, beleza, vamos para um próximo macete aí, que está ficando bem longo o vídeo. Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido agora. Vamos para o macete número 23. Se aparecer na prova um gráfico em forma de árvore, contendo várias espécies, a primeira ação que você deve fazer é identificar qual critério usado no gráfico. Então é o seguinte, tem aqueles cladogramas, que são aquelas setinhas que vão se dividindo e formando várias espécies para você ver ancestralidade. O que é importante nesse gráfico? É você entender que critério que é usado para as setinhas se dividirem. Ou seja, que ele vai cobrar sobre duas espécies lá, o que foi que apareceu em uma delas para que se gerasse essa divisão. E aí você precisa identificar. Nem sempre esses gráficos são das espécies que são mais similares geneticamente. Às vezes eles usam uma molécula específica para comparar. E aí, dando um exemplo, só para deixar um pouco menos abstrato o que eu estou te falando, ele pode criar um cladograma e colocar muito perto do cladograma lá, fungo com artrópode, porque ambos têm quitina. Então você tem que identificar o que aquele cladograma está avaliando. Mas com o próximo macete acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Macete número 24. Quando estudar filos, cordados, plantas, sempre tente identificar quais características mudam de um grupo para outro. Então, assim, você vai ter que estudar tudo isso para o Enem e talvez caia uma questão de cada. E eu acho que pode cair uma questão de cordado, uma questão de vertebrado
e umas 3 de planta. E sempre a gente vai cair o mais comum, né? Às vezes tem que saber as características, às vezes você tem que saber exemplos, mas o que é o mais importante para você entender essa matéria, que é o cerne da matéria. Entre uma divisão da planta, entre Bryophyta e Pteridophyta, o que tem de diferente? Entre Angiosperma e Gimnosperma, o que tem de diferente? Entre Nemateumintos e Anelídeos, o que tem de diferente? Então, o mais importante aí, que compensa você fazer uma tabela hoje mesmo para plantas, cordados e filos, é justamente as novidades evolutivas de cada um deles em relação ao anterior, em relação ao menos complexo. Então faz isso hoje, põe lá, o que tem de novo nesse filo, o que tem de novo nesse cordado aqui, o que tem de novo nessa planta. Então vamos para próximo macete, o macete número 25. Um tema em comum para plantas e animais e de extrema importância para a classificação de cada ser é a conquista terrestre. Então esse é um tema que todo vestibular adora, que é o momento que esse tipo de organismo conseguiu viver razoavelmente bem sem água ou no mínimo não depende mais de água para se reproduzir. Então eu acho que esse assunto você precisa estudar separadamente aí para cordado, para invertebrado e para planta. Quando foi, quais foram as mudanças, você pode fazer uma tabela, quais foram as mudanças que possibilitaram essa independência da água aí. Então você vai ter que estudar aí diferença entre anfíbio e réptil, diferença entre Pteridófitos e Gimnosperma, e estudar insetos que têm uma maior independência. Inseto, artrópodes em geral, cai mais do que os outros filos no Enem. E nesse mesmo item aí, eu acho que vale a pena você estudar também ovo e anexos embrionários, que também tem a ver com controle hídrico aí, é importante, e até excreção pode ajudar também para você dominar mais esse assunto, conquista terrestre, que é um assunto que, quem sabe, um dia eu não crio um monstro só para isso, porque é importante. Então vamos aí para mais um item, mais um macete. Macete número 26. Tá ficando grande, né? Já tô cansado. Mas vamos lá, vamos continuar. Macete 26. Convém, ao estudar a reprodução das plantas, estudar um pouco de técnicas genéticas. A importância dos transgênicos é imensa. Então é isso, saber o que é um OGM, organismo geneticamente modificado, como que é feito um transgênico, e o assunto dos mais importantes para a planta aí, um dos mais importantes é a reprodução. É um assunto que vale a pena se estudar com mais afinco. Macete número 27. Transportes de seiva têm aparecido cada vez mais. Então, nos últimos 5 anos aí, tem aparecido muito transporte de seiva, que é algo que não aparecia tanto antes. Então, eu diria que ao lado de reprodução, é algo muito importante para você estudar com mais afinco. E aí, saber o que é um anel de Malpighi, que é um anel que você faz numa árvore que eventualmente mata ela. Dá uma estudada rápida, em 2 minutos você entende do que se trata. Macete número 28. Transporte de sementes e transporte de pólen são assuntos distintos com características específicas. Porém, ambos têm coevolução. Estudo o que é coevolução. E aí, ó, para transporte de sementes no Brasil, é famoso o caso da gralha azul. Estuda o que é esse caso da gralha azul. Vou começar aí rápido, porque está ficando muito longo e ninguém aguenta ver vídeo tão longo, mas vamos lá. Macete número 29. Inseto é o assunto mais importante para esse bloco. Inseto e artrópodes em geral, mas mais inseto é o que mais cai no Enem para invertebrados. Se você não tem tempo de estudar nada e quer estudar um invertebrado que tem maior chance de cair no Enem, inseto é o que mais cai, artrópodes. Então vamos lá, macete número 30. Identifique os motivos pelos quais consideraríamos os equinodermos mais parecidos com os cordados. Então é assim, de todos os invertebrados que a gente estuda, o que é geneticamente mais similar a você é uma estrela do mar. Isso é interessante, não é? Serve muito de pegadinha. Por que, que o equinodermo é mais próximo de você que qualquer outro invertebrado? Dá uma estudada, dá para estudar em 3 minutos, são 3 características lá que você precisa decorar. Macete número 31. Para estudar parasitoses, crie uma tabela comparativa. Então é o seguinte, ó. O que pode cair de parasitose que é mais comum? Parasitose é um assunto muito longo que sempre cai no Enem, demora para estudar. Mas o que acelera esse estudo? O que torna um pouco mais simples é você diferenciar as parasitoses pelo ciclo delas, pelo modo de transmissão. Então, no geral, você tem que saber os detalhes, tá? Mas aqui é só para acelerar, para você conseguir fazer uma revisão rápida. Ou é ciclo oral fecal, ou seja, são aquelas doenças que se você não lava a mão direito e toma água contaminada ou tem contato com algo, você pega, ou é transmitido por um inseto qualquer. No geral, tem exceções, mas no geral é assim. Então, compensa, para você não ter que estudar tudo em detalhes agora que falta quase nada, você fazer uma tabelinha assim, ó, parasitose, modo de transmissão. Por que isso? Porque o jeito de primeiro pode perguntar o modo de transmissão, é o mais comum, mas o jeito de prevenir tem a ver com o modo de transmissão.
Então, para prevenir tal parasitose, você precisa ir nessa tabelinha, ler o modo de transmissão que você decorou e pensar a respeito, o que você resolve. Para resolver problema de insetos que passam alguma doença por picada, você precisa evitar o contato com esses insetos de X formas, de evitar que eles cheguem em você por meio de redes, de passar repelente. Para evitar as outras doenças oral, fecal ou contato com alguma coisa, você tem que evitar o contato com a coisa, por exemplo, lagoas de coceira. Você não pode entrar em lagoas de coceira, solos contaminados, você não pode andar descalço. Então você consegue pensar a respeito e meio intuitivo. As doenças que passam por você não lavar a mão, você tem que lavar a mão. As doenças que passam por você não lavar a fruta, você tem que lavar a fruta. Então, esse é um assunto extremamente complexo, extremamente longo, que o Enem gosta, mas que você consegue, para responder quase todas as questões, resolver elas, estudar rapidamente, criando essa tabelinha. Parasitose, modo de transmissão e a prevenção você pensa a respeito pensando na modo de transmissão. Então vamos para mais uma aqui, número 32. Saiba o pH em cada parte do sistema digestório. Então é o seguinte, o jeito que a sua digestão funciona, e aí você tem que saber principalmente no estômago, é que vai mudando o pH para ativar ou desativar diferentes enzimas. Então pelo trato digestório inteiro, você tem que saber qual que é o pH e as enzimas. O mais importante é no estômago, que o pH tem que ficar ácido para que funcionem as enzimas que começam a quebrar a proteína aí. E isso gera um monte de consequência, por exemplo, gastrite aí, que é super comum na população, que é gerada por o excesso de ácido. Então, se você produz ácido em excesso, você vai ter doença relacionada a isso, mas você precisa desse ácido para digerir direitinho proteína. Então é isso, vale a pena se saber. Quando falam de sistema digestório, no geral, o foco é em pH. Vamos para mais uma aqui, hereditariedade. Entenda do ponto de vista genético o risco de relações consanguíneas. Tem que saber o que é relação consanguínea. Isso é uma questão simples que cai em vários vestibulares. Vale a pena você entender o porquê que não deve fazer relação consanguínea. Então vamos lá, 34. Tenha cuidado ao calcular certas probabilidades quando a questão mencionar gene letal. Então, quando você vai fazer lá o azão azinho com azão azinho, no geral você tem 4 filhos. Se tem um gene letal na jogada, e quando você tem 4 filhos, a resposta vai ter assim, 50% ou 25%, 75%. Quando você tem um gene letal, no geral, dos 4 filhos, um não vai nascer. Então a conta não é mais em relação a 4, é em relação a 3. Então você pode ter valores como 33% e 66%. Então se tem gene letal, tenta lembrar que não vai ser 25, 75, 50. Vai ser outro percentual, isso é pegadinha. E aqui vamos finalizando o vídeo, que vai ter uns macetes mais complexos que eu não vou falar aqui porque é muito complexo. Mas vamos aqui ler o último que eu quero falar para vocês, que eu acho que é importante, cai muito, cai demais, que é de resistência a antibiótico. O que você precisa saber de antibiótico? A gente sempre fala que quando você vai tomar um antibiótico, você precisa fazer o tratamento inteiro. Se você parar no meio, corre risco de sobreviver umas bactérias e elas se reproduzirem lá e elas ficam mais fortes, entre aspas. Mas não é que a bactéria está ficando mais forte, é que a gente está selecionando aquelas bactérias que já têm uma resistência prévia ao antibiótico. Então, quando você usa antibiótico, não é que você gera a resistência. A resistência a antibiótico já está lá, entre aquela população de bactérias. Mas você corre o risco de eliminar aquelas bactérias que não têm a resistência e você parando um tratamento no meio, o tratamento é mais ineficaz, vão sobrar aquelas bactérias que tinham maior resistência. Então a gente evita usar indiscriminadamente antibiótico e principalmente evita a qualquer custo parar tratamento no meio. Mas o que você tem que ter em mente nesse macete é que o antibiótico não gera resistência. A resistência surgiu em algum momento por uma mutação aleatória. O que você vai fazer ao usar o antibiótico incorretamente ou usar demais é selecionar aquele grupo que já tem essa mutação e é mais resistente que os outros. Então, acho que por hoje é isso. Falei aqui cerca de 30 macetes. Os outros não são tão úteis para essa prova, mas tem das outras matérias de Química e Física. Se der tempo, eu faço mais algum vídeo assim. Se vocês gostaram, eu tento fazer o de Química, por exemplo, da mesma forma. Mas é isso. De qualquer maneira, espero que você passe no Enem nesse ano. Se você não passar, eu vou colocar esses macetes dentro do cronograma do ano que vem. Por isso que se você quer um desconto maior que todo mundo, é interessante você ir na descrição e entrar no grupo aí que eu vou dar esse desconto. Vai ser só em novembro. Então por hoje é isso. Espero que você tenha uma ótima prova aí no dia 2 e obrigado.